Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados seres de luz. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui comigo na Rádio Número 1 das Mulheres. O programa ocorre para você que está aí chegando de Belo Horizonte, de Atalaia, São Paulo. Você aí da Germânia, aí da Baviera, aqui ligadinho com a gente. Eu sou Rose Rosendo, sou contadora, coach, mentora de negócio e escritora correspondente, agora oficial da revista Mulher Africana. E estou aqui no programa Ocorre, um programa sobre economia, sobre negócio, para você que quer empreender. E como eu sempre digo aos meus mentorandos, empreender não é apenas sobre o negócio, empreender é sobre a vida, sobre sua carreira, né? Se você quiser, chegou numa fase de carreira, quer montar um negócio, mas não importa, empreender é uma atitude, é uma filosofia que você precisa ter na sua vida, são características e aptidões, né, que você vai desenvolvendo para empreender na sua carreira, no seu negócio, em qualquer área da sua vida. É preciso ter um espírito empreendedor. E é por isso que a gente está aqui no Corre, e o Corre tem essa proposta. E eu quero deixar uma mensagenzinha para você hoje, que está aí com medo, né, se vai fazer empreender, se vai iniciar uma transição de carreira. Olha, primeiro passo que você precisa ter é planejamento. Planeje o que você precisa fazer. Estamos aí chegando na reta final do ano. Essa semana aí, segunda-feira, domingo, né? Na verdade, já começa outubro. E aí, o que é que você fez esse ano? Você realizou tudo aquilo que você almejou para você em janeiro de 2023? É hora de parar e fazer uma autoanálise. Veja o que você colocou nas suas metas para esse ano e veja o que, de fato, você já realizou, o porquê que você não realizou o que você se comprometeu a fazer, quais foram os principais pontos fracos e pontos fortes desse ano para você na sua trajetória, quais foram as atitudes que você deixou de ter e que você precisa desenvolver, as habilidades também que você precisa desenvolver para o próximo ano, para que você cumpra o que você se compromete com você mesmo. Porque ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos. Portanto, vem comigo aqui no Corre, porque o Corre é para possibilitar você empreender por oportunidade, levando conhecimento, levando informação. E, Rose, conta para gente o que vai rolar nesse programa hoje. Olha, o programa está recheado de novidade. Hoje a gente vai ter aqui uma bancada com mulheres potentes e homem também, que vai falar para a gente sobre empreendedorismo literário. Você é um empreendedor literário? A gente já bateu um papo com Daiana Paixão, e a coautora dos livros que ela coordena no projeto Empreendedorismo Literário. A gente vai falar aqui com grandes mulheres, mulheres que estão aí nas diversas áreas da sociedade, mulheres multifacetárias. É um dos temas do livro delas. O outro é a sociedade dissocicrática, o nome é bem complicado, diocicnática. Mas a gente vai conhecer um pouquinho o que é essa palavra, o que é que essas mulheres estão querendo dizer com isso, e o que é que você que está aí nos ouvindo também tem feito no seu dia a dia, no seu corre. Conta para a gente. Você que está aqui ligadinho com a gente no nosso programa, você que já está aqui ligado com a gente, que já sabe que tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 10 horas, aqui na Rádio Número das Mulheres. Você é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Argentina, Buenos Aires, aqui ligado com a gente. Você de Nova Mamoré, Rondônia, aqui também ligado com a gente. Você de Carapicuíba, um beijo aí para a galera de Carapicuíba, São Paulo. Todo mundo aqui já ligadinho com a gente no programa. Manda um WhatsApp para a gente com as suas sugestões, com os seus elogios. Participa do nosso programa, que o programa só é gostoso, né? Só dá o resultado que a gente deseja quando você que está aí do outro lado interage com a gente, quando você participa. Você que está aí da minha queridíssima Salvador, Bahia, que não pode faltar, né? De estar aqui com a gente. Também tem uma capital nova aqui, que pela primeira vez está aqui no nosso programa, que é Belguim, Capital, da Bruxelas, também ligado aqui com a gente. Muito obrigada aí pela companhia de vocês, e eu quero saber de você que está ligadinho com a gente, você que empreende, você que é lojista, você que tem um comércio, já está preparado para a Black Friday? Pois é,
Esse é o nosso tema da mentoria de hoje, que você também não vai poder perder aqui no nosso programa. Na mentoria de hoje, eu vou falar sobre estratégia para impulsionar as suas vendas aí na Black Friday, e a gente vai bater esse papo. E a enquete de hoje é para você aí que está ligadinho com a gente, você que tem um serviço, que tem um produto, que comercializa alguma coisa. Já está preparado para Black Friday? Manda um WhatsApp para a gente, diz quais as estratégias que você está utilizando e vamos aí curtir o nosso programa de hoje. Você que está aí também ligado com a gente, ainda vai ter o Corre da Semana, um giro de notícias sobre o nosso cenário econômico, tudo isso aqui no nosso programa. E eu quero perguntar para você que está aí ligadinho com a gente, você de Atalaia, São Paulo, aqui ligado com a gente, conta para mim, você é lojista? Está preparado para a Black Friday? Manda um WhatsApp para a gente quais são as estratégias que você está utilizando para lucrar mais aí na Black Friday, que é um grande momento para você aí que teve um período de sazonalidade nas vendas, aumentar as suas vendas, o seu faturamento e fechar 2023 com um saldo positivo. Portanto, participa do nosso programa, não sai daí, fica ligadinho e ligadinha, porque na volta eu vou falar sobre o Corre da Semana para você começar a sua quinta-feira bem informado e atualizado aqui no programa Corre. Então, sai daí que eu volto já já. Estamos de volta aqui no nosso programa Corre, e esse é o quadro O Corre da Semana. Um giro de notícias sobre o cenário econômico do nosso país. E a gente começa o nosso programa, como sempre, dando informações para você sobre a economia do nosso país, do que está rolando no dia de hoje. E a gente informa você aí que espera esse dia para começar, dando sempre informações sobre o dólar americano. O dólar está custando R$ 5,05 de real brasileiro. Ou seja, para cada $1 americano, precisamos de R$ 5,05. Damos sempre essa informação porque a gente sabe que a nossa economia e muitos empreendedores compram produtos que são taxados em dólar. Então, é importante você saber que quando o dólar está baixo, é bom para comprar e aumentar o seu estoque para você ter um bom retorno financeiro aí. Mas quando o dólar está alto, é bom para quem vende para o exterior. E é o que a gente chama aí de balança comercial aí entre o comprar e vender do exterior. Então, esse é o valor do dólar hoje, R$ 5,05. E desde o dia 1º de setembro, está obrigatoriamente, os microempreendedores estão obrigados a emitir as notas fiscais na plataforma nacional de emissão de nota fiscal. Só que muitos empreendedores vêm enfrentando dificuldades, micro e pequenos empreendedores têm enfrentado, de todo o país, têm enfrentado várias dificuldades para a emissão de nota fiscal. Essa obrigatoriedade, como eu falei, começou no dia 1º de setembro, ele já era para ser iniciado em abril, mas aí houve uma prorrogação. Mas muitos empreendedores, nessa prorrogação, que a grande dificuldade de prorrogação é isso, às vezes prorroga para as pessoas se adaptarem, mas as pessoas vão esquecendo disso, e vai deixando de novo para a última hora. E aí, mais uma vez, deixaram para a última hora, não se programaram e tiveram várias dificuldades. E aí, as principais dificuldades no acesso, no cadastro, logo no início, porque você precisa se cadastrar para poder emitir a nota fiscal. E muitos empreendedores, eles não fizeram declaração do MEI, que é uma outra coisa que a gente chama sempre a atenção de vocês, a importância de declarar o MEI. Eles não pagaram das MEI. E aí também tem algumas situações também que o portal está pedindo a declaração do imposto de renda do ano anterior. Olha, eu sempre disse para os meus clientes da contabilidade, meus mentorandos, que é importante o microempreendedor declarar o imposto de renda à pessoa física. Gente, declarar o imposto de renda necessariamente não quer dizer que você vai pagar imposto, mas você vai informar. E aí, na hora de fazer essa cadastro na plataforma, está pedindo o recibo de envio da declaração do ano seguinte, do ano anterior. E aí, muitos empreendedores estão ficando barrados, e aí vai ter que fazer uma declaração retroativa, pagar multa por isso, e aí está tendo muita dificuldade. Outros que já conseguiram acessar estão tendo outros tipos de dificuldade. O usuário que tenta entrar na plataforma, eles se deparam com instabilidade na própria plataforma, porque foi vários empreendedores ao mesmo tempo tentando acessar a informação, e dá a seguinte mensagem: serviço indisponível,
Não foi possível acessar a NFE via o portal Gov, porque é uma outra informação importante. Para acessar a plataforma, você precisa ir via o portal Gov. Então, é importante que o seu portal Gov ele esteja na modalidade prata ou ouro, de preferência ouro, para você não ter dificuldade no acesso. Não foi possível, a outra mensagem que sai, não foi possível efetuar o login no momento. Tente novamente mais tarde. Deixe a comunicação e é importante que você deixe a sua comunicação do seu celular, do seu computador em pop-up, porque senão vai dar essas informações sempre, porque por conta da compatibilidade aí. E a Receita Federal informa que continua seguindo o monitoramento das situações para resolver o problema, para solucionar esse problema aí junto aos micro e pequenos empreendedores. Essas mudanças, que aí começaram no dia 1º, possibilita que todo o sistema de microempreendedores do país inteiro, de todas as prefeituras, de qualquer cidade que você esteja falando, você que está aí falando comigo, né, de São Paulo, você aí de Curitiba, você de Salvador, você de Nova Morena, em Roraima, você de Jundiaí, São Paulo, de qualquer cidade brasileira, agora, para você emitir a declaração, a sua nota fiscal, você vai precisar fazer essa emissão via o portal. Portanto, se você ainda não fez esse cadastro, é importante, senão você vai ficar errado. No início do mês, vários empreendedores tiveram dificuldades, acessaram o nosso escritório, porque exatamente não se preparou, que é a grande dificuldade, como eu falei, quando se há uma prorrogação, as pessoas vão sempre deixando para o apagar das luzes, e quando a obrigatoriedade chega, aí é que vai enfrentar os problemas, ok? E esse sistema você pode acessar de qualquer aplicativo do seu celular, pode também baixar o aplicativo da nota fiscal, e tudo isso via um padrão nacional, que aí vai possibilitar que o governo federal tenha um maior controle. Agora, aí também, quando se fala em controle, o governo federal controla e você, microempreendedor, também precisa controlar suas finanças. E aí é que está a grande sacada que vocês precisam estar atentos. Quando esse controle chega para o governo federal, significa que a margem, né, e as possibilidades de cruzamento dele também vai aumentar. E aí você, que microempreendedor, que não cuida das suas finanças, que vai deixando tudo enrolado, que mistura a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica, que não faz a sua declaração do MEI, que não faz uma declaração de imposto de renda e recebe mais do que 81 mil no mês, que é o teto do microempreendedor, cuidado. A Receita está de olho em você e você pode cair na malha. E esse é o nosso tema aqui do Correio da Semana sobre malha. Gente, 1,3 milhões de declarações caíram na malha esse ano. Pois é. E por que o contribuinte cai na malha? Quais as maiores dificuldades? Por que o contribuinte ele acaba caindo na malha fina? Então, não poucas pessoas. Então, isso representa aí um aumento para a receita de envio de declaração de 3,1% a mais do que o ano passado de contribuintes que caíram na malha. Muitas vezes, eles caem na malha por uma questão de informação errada, por declarar um valor que foi menor, por informar uma dedução que não teve para querer abater o imposto de renda, principalmente despesas médicas. Gente, muito cuidado com isso. Porque a gente pensa assim, eu fui numa clínica e quem consultou foi minha mãe, mas eu pedi a nota fiscal em meu nome. Só que as empresas, as clínicas, elas precisam enviar uma declaração, que são declarações para a Receita Federal, que são exclusivas para clínicas. E aí, se o cruzamento não tiver igual, com certeza você vai cair na malha fina. Então, assim, muitas pessoas informam despesas médicas para deduzir imposto de renda, e se, porventura, e por azar seu, você cair na roda, que eu digo sempre, que a Receita Federal ela tem um robô, e esse robô ele vai girar lá, se ele cair e bater em você, e você tiver certo, beleza, mas se você tiver feito alguma informação, ter tido enviado alguma declaração errada, principalmente de dedução, para você receber uma restituição maior, você pode sim cair na malha. Outra situação são divergências de valores, informado. Às vezes você
informou um valor e a sua empresa informou outro, então há uma diferença no envio da DIF, porque é uma outra declaração que a Receita usa para cruzar informações, que a DIF são as informações que a empresa encaminha para a Receita das deduções que ela fez dos seus colaboradores, e aí ela vai confrontar com a sua declaração. Se houver erro e aí alguma divergência, você cai na malha também por isso. Eu já falei das deduções indevidas, então tudo isso são algumas pendências que possibilitam você cair na malha da Receita Federal, que é que a gente chama o leão te pegou, né? Quando o leão pega, é quando você cai na malha, e no popular a gente fala, cuidado com o leão, que o leão tem uma boca grande, e aí os juros e multas são muito grandes, ok? Mas também tem coisa boa, né? A gente não dá só notícia ruim aqui, de cair na malha, mas você também que declarou imposto de renda, a Receita Federal já está aí, já liberou desde o meio do mês para consulta do 5º lote de restituição do imposto de renda, que teve uma correção aí esse mês de 4,28%. Entenda como é que acontece essa questão da correção. É melhor do que deixar na caderneta de poupança, viu? Portanto, eu mesmo não faço questão de receber no primeiro lote, não, porque quanto mais tarde, maior o juro sobre o valor lá retido. O que acontece? A Receita Federal, na última sexta-feira, disponibilizou aí o 5º lote para consulta, que vai estar disponibilizado a partir do dia 31 nas contas aí dos contribuintes. Serão mais de 1,2 bilhões de contribuintes que vão receber aí o 5º lote do imposto de renda. E esse lote do imposto de renda, ele vem com essa alíquota aí de 4,28% de correção sobre o valor. Vamos lá dar um exemplo. Se você teve lá R$1.000 de restituição, então você vai receber 1.042,8%. Ou seja, parece nada, né? Mas R$42,80 já dá para tomar um no final de semana, quem gosta, já dá para fazer um curso online aí, já dá até para fazer o curso da minha mentoria, né? Meu Corre Turbinado, né? Que vai ser aí no dia 7 de outubro, que está com 50% de desconto. Então, dá para fazer alguma coisa. Então, não vamos achar que é pouca coisa, não, porque é de pouquinho em pouquinho que o nosso porquinho vai enchendo, ok? Então, essa foi algumas informações aí do nosso giro de notícia da semana. E você que está aí ligadinho com a gente, participa da nossa enquete. Eu quero saber de você que está aí ligado com a gente no nosso programa, você aí que está ligado com a gente da ilha de Itaparica, Salvador, Bahia. Um beijo para as mulheres aí empreendedoras do projeto delas de Itaparica, a Luciana, a vereadora Débora, todo mundo aí ligado com a gente no nosso programa. Você que está aí sempre ligado com a gente, participa do nosso programa. Eu quero saber de você que é lojista, você que empreende, que tem um serviço, já está preparado para Black Friday? Quais são as estratégias que você está utilizando para Black Friday? Conta para a gente, participa do nosso programa. Você aí da Nova Califórnia, ligado com a gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Você que está aí ligadinho e ligadinha também em Jundiaí, a galera de Minas Gerais aqui sempre ligado com a gente, de Belo Horizonte, você de Atalaia, Atibaia, São Paulo, ligado com a gente aqui também. Todo mundo aqui ligado no nosso programa Ocorre. A gente já está aqui com nossa tela cheia de gente maravilhosa. Gente, só tem gente do bem aqui, só tem seres de luz. Você sabe que aonde eu chego, eu monto uma constelação. E a minha constelação aqui hoje tá linda. Vou fazer um print daqui a pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai conhecer o corre de mulheres e um homem, né? Benditas tu entre as mulheres, que vai bater um papo com a gente aqui sobre empreendedorismo literário. Cada um aí é coautor dos livros, coordenado por ela, uma excelente profissional, professora, a Daiana Paixão, que é coordenadora do projeto Empreendedorismo Literário, vai bater o papo com a gente. Todo mundo que chega aqui conta o seu corre. Todo mundo que vai contar qual é o corre e dizer qual é o seu capítulo, quer que dá um spoilerzinho do seu capítulo para a gente poder comunicar, informar os nossos ouvintes aí, porque eu sempre digo, ninguém está pronto, a educação precisa ser continuada e os livros ajudam a gente a empreender por oportunidade. É bom a gente ler um livro que traz um case de sucesso de uma pessoa que passou pelas dificuldades, que disse como superou essas dificuldades, porque isso vai ajudar você a trilhar o caminho sem tantos percalços, sem passar pelas mesmas dores que a outra pessoa passou. Porque empreendedorismo, eu sempre digo, eu não romantizo o empreendedorismo.
é gostoso, eu amo empreender, mas não é fácil. E quando a gente escuta outras mulheres que também estão passando pelas mesmas dificuldades, que encontraram estratégias para superar, a gente se fortalece e a gente não passa por essas mesmas dores, ok? Então não sai daí, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso Corre. Daqui a pouquinho, não saiam daí que eu volto já já. Estamos de volta aqui no nosso programa e esse é o quadro Qual é o seu corre? E no Qual é o seu corre? Ninguém passa por aqui sem contar qual é o seu corre, porque a gente precisa inspirar outras pessoas, mulheres, a empreender. E quero dar bom dia a todos que estão aqui, mas eu vou convidar inicialmente a coordenadora do projeto Empreendedorismo Literário. Bom dia, Dayana, bem-vinda mais uma vez aqui do Corre. Você já é freguesa aqui, muito bem-vinda. Conta aí para os nossos ouvintes qual é o seu corre. Conta para os nossos ouvintes qual é o seu corre. Ô, Rose, bom dia a todos os presentes, os telespectadores aí da rádio, na Voz é Delas, e vamos caminhando para os caminhos se abrirem, porque se ficarmos somente pensando, por que disso e aqui e acolá, a coisa não acontece. Então, temos que nos mobilizarmos, dinamizarmos aí nessa sociedade que requer cada vez mais de nós, e vamos, não deixando de ser humano, mas, na medida do possível, dar o nosso melhor. Então, o meu corre, Dayana da Silva da Paixão, nesse projeto literário aí desde 2014, mas eu digo bem antes, né, com a nossa caminhada para conseguirmos aí alcançar os mais diversos patamares da sociedade e, de certa forma, sermos aceitos, sermos reconhecidos como nós mesmo, enquanto ser pensante, ativo, inquietante, com nossos valores, com nossa essência humana, e pensando que tudo que vamos fazer, de certa forma, vai impactar positivamente ou negativamente na vida das pessoas que passam na nossa vida. Então, eu venho trilhando aí nesse corre, nesse propósito, porque tudo que eu consegui na vida, com muito desafio, muitos não, sente ali, fique calada, seu lugar é ali, eu não aceitei isso, e venho caminhando, e levando pessoas comigo. Então, esse universo literário é algo que eu amo, eu sou fascinada pela literatura, eu sou eclética demais, e amo estar com pessoas. Então, com esse meu corre, eu consegui trazer a visibilidade da Dayana da Silva da Paixão e também para outras pessoas, né? Não permitir ficar naquela invisibilidade, naquele lado oculto da sociedade, ou permitir que me deixasse ali de lado. Então, com toda essa mobilização, com toda a leveza necessária, com todo o ar de humildade que faz necessário, né? A gente sabe que no nosso patamar aí de vida e carreira, a gente vai receber pessoas arrogantes, com todo o comportamento, e, em certa forma, alguns indivíduos não sabem lidar com aquele não, ou com aquele poder, ou com aquele comportamento que está ali ao seu lado, e intrínseca isso no seu âmago, né? Injeta isso no seu ser e desconta em outras pessoas. Eu coloquei esse propósito, né? Não vou injetar isso em mim para humilhar o outro ou tratar o outro com diferença. Vou utilizar isso o inverso, com empatia, com educação, com respeito, com consciência e levando, né? Porque não é porque você justificar determinado comportamento. Então, esses projetos literários... Aí, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? O tema desse livro, né? Que é um tema, assim, bem... É uma palavra muito nova, né? Porque eu só vi 2 vezes essa palavra. Então, a gente vai conversar um pouco agora, e antes de bater o papo com as coautoras do livro, que tem aqui nessa tela 2 grandes colegas, né, que eu admiro muito, que foi uma grata surpresa, né? Na verdade são 3, né, que é a Michelle Leite, um beijo para minha colega contadora aí, que é a Ina Márcia, que trabalhamos juntas na Cairu, e a Jaque, né, que é a Jaqueline, que é a prefeita de Nilo Peçanha, que é minha conterrânea lá do Baixo Sul. Então, assim, grandes surpresas aqui nessa tela. E eu queria que a gente batesse um papo agora e você falasse um pouquinho da Sociedade Idiosincrática. O que é isso? Idiosincrática. A Sociedade Idiosincrática, Rose, minhas colegas e todos os ouvintes, tem a ver com o humano,
todo ser humano ele é único, ele é particular, ele tem suas identidades e devem ser respeitadas. E cada um vai ter uma forma de levar, caminhar com sua carreira, caminhar com sua vida, com as escolhas que é feita aí perante a sociedade, e tirar a oportunidade, da medida do possível, daquele cenário a seu favor, e saber que nesse caminhar tem outras pessoas, né, à sua volta. Então, idiosincrática tem a ver com uno, tem a ver com o indivíduo, tem a ver com persona, características individuais de cada pessoa. E esse título, Rose, eu fiz uma pós-graduação na UNEB em 2017 com o professor Antônio Saja, em memória, e ele trouxe, nas suas colocações, logo na aula inicial da gestão de pessoas, sobre a sociedade idiosincrática que estamos vivendo, né? E citou vários outros autores, e se queremos, de fato, sermos indivíduos para fazer a diferença com propósito, ou somente um ser de aparência, vivendo uma felicidade inexistencial. Então, ele me chamou a atenção, como outros colegas, e lançou outras perguntas, que, através dessas perguntas, que foi elaborado as questões dos capítulos, com esses seres magníficos que estão aí caminhando comigo. E nós temos aqui duas coautoras desse livro, não é isso? Então, isso, eu queria bater um papo agora com a Elisângela Fernandes, que ela falasse um pouquinho para a gente qual é o seu corre e um spoilerzinho, né, qual o título do seu livro e o spoilerzinho, o que é que a galera, quando comprar o livro, vai encontrar lá. Olá, Rose. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui né, nesse programa, falando da história da mulher, né, da mulher empoderada, que é referência, que ajuda. Então, me ocorre, eu sou empresária, sou professora também, sou doutoranda em Ciências Contábeis, atuo no setor público, né, sou colega também. Oba! Acompanho muito lá no grupo do Baixo Sul. E a expectativa do capítulo, assim, eu como sou também professora e sou ex-aluna da UFBA, sempre fui da pesquisa, sempre gostei muito de escrever, muito na área técnica, né? Na área técnica científica. Essa foi a minha primeira experiência literária, a convite da professora Dayana, que eu agradeço muito pela confiança, né? Está sendo uma oportunidade muito rica para mim, até porque eu precisei reviver, né? No túnel do tempo, essa história, como é que eu cheguei até aqui, né? E eu fui mãe aos 15 anos de idade, então, assim, venho de família humilde, então foi uma vitória a gente conseguir, né, vir de família humilde, ser mãe aos 15 anos, superar, tirar um nível superior, né, um mestrado, um doutorado, empresariar, são muitos desafios, né, mulher pobre, negra, efetivamente, e eu sempre falo que a gente pode chegar onde a gente quiser, basta a gente, né, querer, decidir e agir, que é o principal, eu sempre falo. E gosto muito de uma passagem de Mário Sérgio Cortella, que ele fala da gente sempre fazer o nosso melhor, né? Não fazer o possível, não, faça sempre o seu melhor, que o resultado é consequência. Então, esse capítulo do livro, ele vai trazer isso, como eu preciso dizer exatamente como eu influencio a vida das pessoas, né? Nessa minha trajetória aqui nesse mundo. E aí eu vou contar essa história lá desde o início, como eu comecei, as minhas limitações, as minhas dificuldades, né, e como influenciou as pessoas que estão ao meu redor hoje. Então, eu tenho 18 pessoas na empresa que eu atuo, a gente busca influenciar diretamente no desenvolvimento, na capacitação. Você me fala, acredito que todo mundo pode fazer o que quiser, basta querer e agir. E nas outras pessoas, os familiares, eu sempre incentivo o crescimento, aquela questão da gente não ficar chorando, ó, céus ou vida, tá difícil, não, corra atrás, vire a chave, mude a forma, você pode fazer tudo. Então, de buscar efetivamente alcançar um lugar, né, melhor na vida, basta efetivamente se mobilizar. Então, busco sempre impactar todo mundo, o pessoal que está próximo e fala que eu sou meio um furacão, né? Porque como eu tenho um perfil... Não é à toa que você está aqui, é do corre. Isso, sou um furacão. Então, assim, eu tenho um perfil voltado para resultado, sou executora, então, assim, eu sou de realizar as coisas. Isso acaba atraindo e puxando muita gente. Na minha parte do livro, eu fiz uma pesquisa, como eu fiquei, assim, por falar de como eu influencio a vida do outro, para mim é complicado, porque eu vou sempre olhar pelo meu viés, né? O que é que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, um questionário, para que algumas pessoas respondessem como elas se sentem impactadas, né,
pela minha atuação. E aí isso está no livro, é bem interessante, né? Comprem o livro, lançamento 23 de outubro, vai ser bem legal. E obrigada pela oportunidade de compartilhar essa experiência. Maravilha. E aonde a gente conhece mais sobre Elisângela? Qual é a sua rede social? Pronto, minha rede social é @prof_Elisângela Fernandes, né? E lá vocês vão conhecer meus projetos de educação profissional, na empresa que eu atuo, a Elos Consultoria, @Elos Consultoria Treinamento. Podem me chamar também, para que a gente possa, né, compartilhar e trocar experiência sempre. Maravilha. Obrigada aí pela participação aqui. Então, assim, a gente já viu que esse livro promete, né? E também tem uma outra mulher, também lá da região do Baixo Sul, Extremo Sul, que é do corre, e a gente teve uns enfrentamentos, e ela é da minha pegada, né? Que a gente gosta de enfrentar. Quanto mais o desafio, a gente vai lá e enfrenta. E quando mexe com mulher, rapaz, coitado deles. Michele, bem-vinda aqui ao meu programa Corre. É um prazer ter você aqui, minha querida. Conta para os nossos ouvintes qual é o seu corre e qual é o seu capítulo do livro. Oi, gente, tudo bem? Eu estou super feliz, estou nervosa, tá? Porque embora seja corre, seja briguenta mesmo, quando mexe com a mulher, a gente está aí na luta, certo? Sou empresária, contábil, sou perita aqui em Itabuna, na Itabuna, Bahia. E estou muito feliz, porque eu estou estreando como escritora, a convite de Dayana, que para mim foi... No primeiro momento eu disse, não, eu sempre tive vontade de escrever, né? Mas só que eu disse, não, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, mas quando ela falou do tema, da proposta do livro, que era um livro escrito por mulheres para falar da sua vida e qual é o impacto e o reflexo dela na vida de outras pessoas, aí esse livro me abraçou de uma forma assim muito grande, eu fiquei muito feliz em participar. No meu capítulo, eu vou falar sobre o que eu tenho feito da minha vida, tá? E o porquê eu estou nesse lugar hoje. Eu falo muito sempre, vocês estão vendo que eu estou nervosa, né? Mas tudo bem, vou relaxar, tentar relaxar aqui. Relaxa! É engraçado que eu sou acostumada nas redes sociais, estou falando todos os dias, mas quando a gente está próximo de tanta gente importante, tanta gente que tem tanta relevância na sociedade como vocês, Rose, eu sou fã de Rose, Elisângela, Dayana, aí a gente fica um pouquinho tensa, mas eu vou procurar relaxar. Bom, a minha parte do livro é para falar sobre o que eu tenho feito da minha vida, certo? E eu venho de uma família humilde, sempre fui política, aquela política de brigar por tudo e brigar por todos, certo? Só que eu tinha muito pouca generosidade comigo mesmo, tá? Eu sempre guerreei as guerras das outras pessoas, até porque esse é um perfil da mulher. Nós, como mulheres, a gente é domesticada para servir ao outro, para servir ao marido, para servir a uma sociedade, para servir a um meio religioso, para atender as regras que são ditadas por uma sociedade. E eu fui assim a minha vida inteira. Só que quando eu olhava para mim, eu me perguntava, eu me questionava o que eu estava fazendo comigo, se eu estava feliz, onde eu estava, como eu estava fazendo, e acabei provocando isso em mim, e dizendo assim, não, a máxima que eu tenho que ter é cuidar do meu coração, é cuidar de mim. E quando eu decidi cuidar de mim, imagine que foi um choque, quando eu decidi ter opinião própria, quando eu decidi que as regras devem ser ditadas por mim, que eu tenho que ser generosa para mim. Quando resolveu sair do casulo, né? Sair do casulo, aí impactou grandemente, tá? Para vocês terem ideia, assim, um exemplo bem rápido, eu me separei há 2 anos e isso refletiu no meu trabalho. Eu deixei de ser a profissional excelente, com um material intelectual muito bom, e perdi clientes, contratos foram desfeitos porque me julgaram que eu perdi a cabeça. Vocês terem ideia do mundo que a gente está hoje. A mulher ainda, ela não pode ter opinião própria. Entendeu? É uma pena isso, tá? E o livro é uma oportunidade para eu falar que para você conquistar um espaço de destaque, para você ser uma profissional, para você sair de casa para trabalhar, você passa por percalços. Já falei com você,
Eu digo a Daiana. A Daiana é muita gente, é tanto papo bom que cada uma de vocês, quando o livro for lançado, tem que voltar aqui só para um papo no corre. Porque é muita informação boa, né? Então, assim, e a gente tem um tempo aqui, e aí eu queria que você, nesse momento agora, desse a sua rede social, né, que a gente vai dar um comercial e voltar com os outros, porque o tempo corrente, pensa que 1 hora é rápido, mas passa correndo. Pronto, gente. As minhas redes sociais é @Michele Contadora, lá eu dou dicas de empreendedorismo, economia, só essa pegada que Rose faz. Eu estou nesse mesmo corre, ajudando empresários a se darem bem no mundo social, na vida econômica, empresarial. Também falo um pouquinho da minha vida, dos meus percalços, e é isso. Feliz demais por estar aqui com vocês. Beijo para todo mundo. Obrigada, Michele. Muito bom saber que você está aqui, que você saiu do casulo, e é bom, né? Eu também tinha essa mesma coisa. Eu tinha vontade de escrever, mas achava que não podia escrever, porque eu nunca tive uma relação muito boa com o português, né? Mais voltada para os números, achava que não podia escrever. Mas é muito gostoso quando a gente faz o primeiro, e aí a gente vicia, né? Aí vai para o terceiro, para o quarto, já estou no terceiro. E eu só não estou no 10, porque eu já disse não a vários projetos, porque senão eu não dou conta de outras coisas. Então, você que está aí ligadinho com a gente, de Lagoa Santa, Minas Gerais, você de Coajamalpa, de Morelos, no México. O México pela primeira vez aqui com a gente. Obrigada pela companhia de vocês. Não sai daí, que eu volto já já, continuando aqui batendo papo sobre empreendedorismo literário. Não sai daí. Estamos de volta e a gente está batendo um papo aqui hoje sobre empreendedorismo literário, coordenado pela professora Daiana Paixão. E a gente vai bater um papo agora sobre mulheres multifacetadas. O que é isso? Ina Márcia, conta pra gente. Eu sei que você é multifacetada mesmo. Bom dia, Rose, um prazer te encontrar nesse projeto. Bom dia a todos, todas. Prazer enorme, Daiana, pelo convite. Estou um pouco rouca aqui, demanda do uso da voz, tá? Você bem me conhece, né? Sou multifacetada mesmo, é um pouco da minha característica. Não gosto da rotina, gosto de sempre estar diversificando e consigo fazer isso com muito maestria. Então, o meu capítulo vai falar muito da mulher moderna, a mulher que tem mil papéis, né? E o desafio dela diante da industrialização, das tecnologias, do mercado de trabalho, da trabalhabilidade, empregabilidade. Estamos já na imersão da indústria 5.1, 5.0 indo para 5.1, e a mulher no meio de todo esse processo, se mantendo íntegra, bela, disponível, disposta, amante, namorada, esposa, mãe. Então, tem que dar conta do recado e a gente está aí para isso. E nós, de fato, estamos dando conta do recado. Esse o meu recado para vocês. E aonde a gente encontra Ina Márcia? Pronto, eu mudei agora meu Instagram, @ims.corretora, mais um desafio, e @inamarcia.ms. Muito bom. Muito obrigada por você estar aqui. Foi muito bom te ver aqui e está aberto para quando o livro for lançado, quiser voltar aqui para bater um papo só sobre o seu capítulo. Gratidão. Com certeza. Obrigada, idem. Obrigada. E Rosilene, quase me achará, Rose. Conta para a gente qual é o seu capítulo e aonde a gente te encontra para saber mais. Então, Rose, prazer estar conhecendo o programa, uma imensa satisfação, né, estar aqui com você. Eu sou Rosilene dos Santos, né, contadora, também multifacetada, sou empresária contábil, professora de contabilidade e administração, e estou aqui nesse novo desafio, que é esse livro maravilhoso que o convite da professora Daiana nos trouxe, e agora eu sou também escritora, né? Sou mãe e sou uma mulher guerreira, né? Que venci as dificuldades, né? Eu tive muita dificuldade para poder reconhecer meus valores, devido às discriminações, né? Sofrida na infância, a vivência, né? Difícil, que todos nós temos, muitos de nós temos no início das nossas vidas, e hoje eu me considero, foi difícil para hoje eu me considerar esta mulher guerreira, né? E hoje eu me considero como tal, e é um pouco disso que eu trago no meu capítulo. Eu sei que como eu, tem muitas aí presas, né? Que foram acorrentadas pelos valores que as pessoas tentaram trazer para elas, que elas não conseguiram, né? Como a professora Daiana colocou no início, dizer qual era o seu lugar, né, que não era onde ela queria estar, e o meu capítulo vai trazer um pouco disso. Né? Maravilha!
essas mulheres guerreiras que nós temos podem estar enfrentando esses desafios, né? E onde a gente encontra você na rede social para saber um pouco mais sobre esse capítulo? A rose.convicta, que é o meu Instagram pessoal, e a convicta.consultoria, que é o Instagram do meu consultório, do meu escritório, na verdade. Maravilha. Então, gente, vai ser um prazer enorme a gente bater um papo sobre cada capítulo, porque eu tenho certeza a riqueza de cada um de vocês, né, que vai poder contribuir com os nossos ouvintes daqui, a galera aí do Passo Fundo do Rio Grande do Sul, a galera toda aqui voltada com a gente, né? Então, vamos lá. Jussiária Barbosa, conta pra gente um pouquinho sobre o seu capítulo. Bom dia, Rose. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jussiária Barbosa, né? Professora, pedagoga, especialista em gestão da educação, mestranda em educação, vice-prefeita no município de Camamu, Baixo Sul da Bahia. E estou, assim, encantadíssima com esse projeto, Mulheres Multifacetadas. Então, eu venho trazendo no meu capítulo um pouco da resiliência e da determinação de uma mãe, né? Enfrentando o desafio das drogas na vida do filho adolescente. Então, meu capítulo, ele vem falando desse dilema entre trabalhar fora e ser mãe, né? Como nós nos culpamos por nossas ausências e quando algo dá errado, a culpa sempre é nossa. Algo dá errado, a culpa é da mulher, a sociedade nos culpa, o companheiro nos culpa, e nós também nos culpamos. Às vezes nós pensamos que erramos mesmo e estamos culpando. E nesse livro eu venho trazendo como eu superei esse desafio junto com meu filho, que quando descobri ele ia fazer 17 anos, né? Como foi difícil, como eu consegui entrar numa boca de fumo, resgatá-lo de lá, enfrentar essa rede de tráfico, né, de crime, e conseguir, com a ajuda de Deus, mostro como a fé foi importante nesse processo, né, o apoio que eu tive, aonde eu encontrei esse apoio, as dificuldades, aonde não tem apoio, como a gente se sente nesse momento que a gente descobre meu filho adolescente está usando drogas, e muitas mães passam por isso, então acho que muitas mães hoje vão se identificar com o meu capítulo. E elas realmente, muitas mulheres vão realmente identificar com o seu capítulo. E eu quero muito que você venha aqui para a gente bater um papo só sobre isso, certo? A gente está chegando aí ao finalzinho, só tenho 7 minutos, estou correndo aqui, porque é diferente de live, que a gente consegue estender um pouquinho mais aqui, porque tem outra programação em seguida, mas deixa a sua rede social, que a gente vai continuar a trazer você aqui, porque é muito interessante, e isso vai inspirar muito outras mulheres, que com certeza não passam pela mesma situação que você passou. @Jussiária Barbosa é o meu Instagram. E eu vou passar para o professor Franz, rapidinho dar um recado para ele, falar um pouquinho do capítulo dele, e a gente vai ter que encerrar o programa. Muito obrigada, meninas. Gratidão a vocês. O espaço está aberto sempre que vocês quiserem voltar. Olá, bom dia. Bom dia a todas. Bom dia a todos os espectadores do seu programa, Rose. É um prazer estar aqui e um grande prazer fazer parte desse livro, né? Eu sou o bendito ao fruto nessa obra literária maravilhosa. Eu vou falar sobre perfis comportamentais das mulheres e vou falar também sobre life coaching voltado para a mulher, como a mulher pode conseguir ter qualidade de vida, como ela pode se autoconhecer, porque na medida em que você se conhece, você consegue também se relacionar melhor com as outras pessoas, com o ambiente onde você está. Então, a Elisângela, por exemplo, falou que ela é executora, né? Então, existem perfis comportamentais e a gente vai falar sobre esses perfis para que essa pessoa, você que vai ler o livro, vai conseguir se entender um pouco mais, entender as suas falhas e entender os seus acertos e como fazer isso. Maravilha, professor. Então, vamos depois bater um papo mais sobre isso aqui?
Tá feito o convite, a gente pode bater um papo melhor, e porque realmente, e também não é só para o empreendedor se identificar, até para você selecionar bem e colocar as pessoas nos lugares certos dentro da sua empresa, é importante você identificar o perfil comportamental. Perfeito. Muito obrigada, professor. Onde a gente encontra mais sobre o senhor para a gente fechar? E gratidão pela presença. Gente, muito obrigada. Mas o tempo é bem corrido mesmo. Minha rede social é @Franz, Franz, Franz Coach, ou na outra rede social, também, a parte do corretor imobiliário é corretor_Franz no Instagram. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns aí pelo lançamento do livro, dia 23 de outubro, não é isso, Dai? Dia 16 de dezembro, Mulheres Multifacetadas, Caminhando para os Caminhos se Abrirem. E dia 23 de outubro, a Sociedade Idiosincrática, Sacrifícios e Privilégios de Vida e Carreira, com essas mulheres maravilhosas. Maravilha. Então, vão lá, segue a professora Daiana Paixão, e acompanhe mais sobre os lançamentos. E sucesso para vocês, viu? Gratidão. Obrigada, Rose. Beijo. Então, gente, eu fiquei na mentoria de hoje de bater um papo para você se preparar para Black Friday, e a gente não vai sair daqui sem essa informação. Você que está aí no seu empreendedor, no seu empreendimento, você que tem aí algo para vender, um serviço, um produto, se prepara para Black Friday. Nada de quando chegar lá você começar a se organizar. Primeira coisa, ofereça descontos atraentes para o seu cliente, comece agora a estimular ele, que vai vir desconto aí. Crie um senso de urgência para o seu cliente, algo que ele esteja precisando muito, que ele vai precisar ir muito no final do ano, crie senso de urgência. E a terceira dica é utilize bem as redes sociais. Explore, comece a falar de Black Friday agora. Tem várias empresas já começando a falar que vem aí, que vem aí. Então, estimule o desejo do seu cliente, que a gente sabe que as pessoas não compram pela necessidade. Muitos dos nossos clientes, 99%, compram pela emoção. Tem um excelente atendimento. Não adianta você investir tanto em estratégia de marketing se você não tiver um bom atendimento, se você não for acolhedor com o seu cliente. Preze pela experiência positiva do seu cliente. Então, tem um excelente atendimento. E o quinto, ofereça brindes ou amostras grátis. Todo mundo gosta de ganhar um mimo, né? Então, ofereça isso para o seu cliente. Então, fica essas 5 dicas e com mais detalhes eu vou estar falando sobre essas dicas para vender mais, turbinar suas vendas na Black Friday e lucrar mais aí no final do ano, lá no meu Instagram, no @RosendoContadora_Coach, ok? Fica ligadinho, vai lá, porque vai ter um vídeo detalhado explicando mais sobre essas dicas e estratégias para você vender mais na Black Friday, ok? Quero muito agradecer a todos e a todas vocês que participaram com a gente do nosso programa. Gratidão pela companhia de vocês. Foi ótimo estar com todos vocês. Gratidão a todo mundo que já sabe que tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 10 horas, aqui na Rádio Número 1 das Mulheres, comigo aqui no programa Ocorre. Gratidão, muito obrigada a todos vocês. Que o grande arquiteto do universo possa nos iluminar, nos dar sabedoria para que possamos prosperar, porque é por isso que a gente está aqui. A lei da prosperidade, atraia ela, porque é possível se conectar. Vai ser difícil, como eu disse, não é romântico, né? A gente vai enfrentar preconceitos por ser mulher, por sermos negras, por sermos do interior. Mulher interiorana, a gente não falou sobre isso, e a gente ainda tem um projeto aí, né, Dai? Que depois a gente vai botar ele em ação, que é Mulheres do Interior Desbravando a Capital. E a gente vai colocar esse projeto em ação, ok? Então, muito obrigada a todos vocês. Até a próxima quinta, aqui no mesmo horário, na Rádio Número 1 das Mulheres. Beijo e até a próxima quinta.